Aqui eu gostaria de fazer um vídeo, né? Além da relação simbiótica de dois seres, né? E mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre os benefícios dessa plantinha, né? Aqui a gente tem um pequeno exemplar, atrás a gente tem os grandes exemplares, né? Aqui a gente está falando da embaúba, né? É uma planta que tem muita relação aí com os pássaros, né? A gente tem muita relação principalmente com pássaros por conta dos frutos dela, né? Que os pássaros adoram muito. E o bicho preguiça também gosta muito dessa planta, né? Então a gente tem uma relação com mata secundária, né? Quando começa surgir a mata, né? A gente tem aí a embaúba, né, se destacando, né, nessa mata secundária, que depois vai ter a mata definitiva, né? Aqui eu gostaria de mostrar para vocês alguma coisa interessante dessa planta, né? Essa planta ela tem o caule todo oco, né, para alojar ou formigas ou vespas. Geralmente são formigas, né? Se vocês observarem ali, né, olha lá, a gente tem ali, né, a gente já começa a ver as formigas, né? Olha lá, ó. Se a gente tem um buraquinho ali, ó. Então ela fica oca, né? E ela permite o alojamento das formigas. Você tá vendo a base da folha aí? A base da folha a gente tem as triquílias, né? Que é essa estrutura aqui, olha. Essa estrutura, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Essa estrutura, né? A gente tem aqui a triquília. E aqui a gente não tem nem grãos, né? Ele produz grãos de açúcar, né? Na base. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, né, os grãos na base. Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Aqui não tem. Vamos ver aqui se esse aqui tem algum grão de açúcar. Aqui já está tudo rapado, né? As formigas já aproveitaram tudo. Aqui a gente tem, vai se formando grãos de açúcar, né? Onde as formigas vão se alimentando. E aí elas defendem ferozmente, né, a plantinha, né? Inclusive é uma planta que a gente pode perceber que não tem, geralmente a gente não encontra cipós, né, nessa planta, porque as formigas elas mordem e por terem muito ácido fórmico, né, elas acabam provocando a morte, né, secando os cipós, né, secando as árvores que encostam nelas, né. Então é uma relação simbiótica onde dois seres se aproveitam, né, da relação, né. E a gente tem aí uma plantinha que é muito especial, né, para a questão de vias urinárias. É uma planta bastante diurética. Além de ser muito diurética, a gente tem uma planta que é hipotensora poderosa, né? A gente tem três mecanismos aí de diminuir pressão arterial, né? A gente tem aí um efeito sobre a ECA, né, que é a enzima conversora da angiotensina. A gente tem uma outra, ela é uma beta bloqueadora e ela inibe, né, canais de cálcio, onde faz com que os vasos sanguíneos relaxem, né? Então a gente tem três mecanismos, sem contar o mecanismo diurético dessa planta, né, para diminuir pressão arterial. E além disso é uma planta que é muito usada para as vias respiratórias, né? Porque a gente tem uma planta que ela também é broncodilatadora, né? Então a gente tem fluidificante de mucosidade, broncodilatadora. Então a gente tem uma planta aí bem interessante como medicinal. Então essa é a embaúba, né? O nome científico chama Cecropia, é uma das espécies dessa aqui. Provavelmente, né, pelo avermelhado, né, a gente tem aí a Cecropia graziove, né? Provavelmente. Então, a gente falou de mais uma planta aí, conhecendo as plantas, né? Que é sempre interessante conhecer as plantinhas. Aliás, um detalhe importante, né? Para a gente dar um foco especial, né? Observem que a folha, né? Ela é uma folha única, né? Ela é inteira até a base, né? A gente tem os lobos, né, que são unidos pela base. A gente tem algumas plantas que têm folhas, né, até a base, né, são separadas, né. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não escolher uma planta, por exemplo, que tem na natureza, né,
a gente tem uma planta tóxica, né, que tem folhas grandes, né, só que são várias folhas unidas aí pela base, né, mas elas são separadas. Então observem direito, né, para a gente não ter problema com intoxicação. Valeu, um abraço.